O barulho seco ecoou pelo corredor antes mesmo que o grito viesse. Um som errado, pesado, como um corpo pequeno sendo arrastado contra o piso frio. Em seguida, o choro explodiu, alto, agudo, desesperado. Não era o choro comum de um bebê com fome. Era o tipo de som que faz o ar parecer mais denso, que faz o estômago se revirar antes mesmo do cérebro entender o que está acontecendo. Henrique Montenegro ainda estava ao telefone, parado no topo da escada de mármore da mansão, quando ouviu. A voz do investidor do outro lado continuava falando sobre números, prazos e contratos, mas Henrique já não escutava mais nada. O grito atravessou seu peito como uma lâmina. Ele desligou sem dizer uma palavra e começou a descer as escadas correndo, os passos ecoando alto demais, rápidos demais. Foi então que ele viu. No meio do corredor, perto da porta da lavanderia, Laura estava com o bebê pelos braços. Não no colo. Não com cuidado. Ela o segurava de um jeito errado, tenso, puxando pelo chão enquanto o pequeno Miguel se contorcia, o rosto vermelho, a boca aberta em um choro que já estava ficando fraco demais para a idade dele. O corpinho de 10 meses parecia pesado demais para os braços da madrasta, ou talvez ela simplesmente não se importasse. Para de chorar. A voz de Laura saiu baixa, cortante, cheia de impaciência. Miguel chorou mais forte. Um soluço curto, seguido de um gemido abafado quando o braço dele bateu contra o rodapé da parede. Henrique sentiu o sangue sumir do rosto. O que você está fazendo? A voz dele explodiu pelo corredor. Laura se virou no mesmo instante. Por uma fração de segundo, o que havia no rosto dela não foi surpresa, nem culpa. Foi irritação. Pura. Crua. Mas a expressão durou pouco. Rápido demais. Em menos de um piscar de olhos, o rosto dela se transformou. Os ombros relaxaram, os olhos se arregalaram, a boca se curvou em falsa preocupação. Henrique. Ela disse, como se tivesse acabado de perceber a presença dele. Graças a Deus você chegou. Esse menino não para quieto, quase caiu. Eu só tentei segurar. Henrique não respondeu. Ele não conseguia. Seus olhos estavam presos no braço esquerdo de Miguel, torcido em um ângulo que não fazia sentido. O choro agora era mais fraco, irregular, como se o bebê estivesse cansado demais até para sofrer. E então, do fundo do corredor, veio um grito. Para! Para agora! A voz não era de Henrique. Era de Rosa, a empregada. Ela vinha correndo da cozinha, o avental ainda sujo de farinha, os olhos arregalados de puro pânico. Quando viu a cena completa, ela parou bruscamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Solta o bebê. Ela gritou de novo, a voz tremendo, mas firme. Pelo amor de Deus, solta ele. Laura se virou para Rosa com raiva mal disfarçada. Não se meta onde não foi chamada, ela sibilou. Isso é assunto de família. Rosa ignorou. Seus olhos estavam fixos em Miguel, que agora mal chorava. Ela deu um passo à frente. Seu Henrique, a voz dela falhou. Ela não está segurando ele, ela estava arrastando. Eu vi. Eu vi tudo. O corredor ficou em silêncio por um segundo eterno. O choro de Miguel virou um gemido baixo. Henrique sentiu algo se partir dentro do peito, uma sensação estranha, pesada, como se uma peça importante finalmente tivesse encaixado em um lugar que ele vinha evitando olhar. Rosa, Laura disse, agora mais fria, você está exagerando. Volte para a cozinha. Rosa respirou fundo, o peito subindo e descendo rápido demais. Não. Ela balançou a cabeça. Eu não vou fingir que não vi. Esse bebê está machucado. E não foi acidente. Henrique avançou. Cada passo parecia difícil, como se o chão tentasse puxá-lo de volta. Quando chegou perto, estendeu os braços. Me dá o Miguel, ele disse, a voz baixa, controlada demais. Laura hesitou. Foi só um segundo, mas Henrique viu. Viu o aperto nos dedos dela, viu a irritação voltar aos olhos antes de ser engolida outra vez pela máscara de preocupação. Henrique, você está nervoso, deixa que eu... Agora. Ela soltou. No instante em que Miguel foi colocado nos braços do pai, o choro voltou com força. Henrique sentiu o corpinho tremer contra o peito, quando tentou ajeitar o braço do filho, percebeu. Estava solto demais. Errado demais. O coração dele disparou. Chama o carro, ele disse para Rosa sem tirar os olhos do bebê. Agora. Laura deu um passo à frente. Você está fazendo drama. Vai assustar a criança. Vamos conversar. Henrique passou por ela como se ela não existisse. Enquanto corria em direção à saída com Miguel nos braços,
Uma única certeza martelava na cabeça dele, mais alta que qualquer grito. Aquilo não tinha sido um acidente. E o que Rosa tinha gritado, tinha parado tudo. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreve no canal agora. O que vem a seguir vai revelar coisas que ninguém esperava. O hospital particular parecia limpo demais para o caos que Henrique carregava no peito. As paredes brancas refletiam uma calma artificial, dessas que não acalmam ninguém. Miguel estava em seus braços, o corpinho agora quieto demais, os olhos inchados de tanto chorar. Cada vez que ele respirava, Henrique sentia como se estivesse falhando outra vez. Rosa caminhava alguns passos atrás, as mãos apertadas uma na outra, o rosto pálido. Laura tinha ficado para trás. Disse que iria em outro carro, que precisava trocar de roupa, pegar documentos. Henrique não discutiu. Não tinha forças para isso. Parte dele ainda queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido grotesco, um momento mal interpretado, uma sequência infeliz de eventos. Era mais fácil pensar assim. Doía menos. No consultório de emergência, uma enfermeira pegou Miguel com cuidado exagerado, como se o bebê fosse feito de vidro. Quando tocou no braço esquerdo, Miguel gemeu alto. Henrique fechou os olhos por um instante. Ele caiu? A enfermeira perguntou, anotando algo na prancheta. Henrique abriu a boca para responder, mas as palavras travaram. Caiu. Era isso que Laura tinha dito. Quase caiu da escada. Um acidente. Um descuido. Ele assentiu em silêncio. A enfermeira trocou um olhar rápido com outra profissional e saiu com o bebê. O corredor ficou quieto demais. Henrique se sentou, as mãos no rosto, tentando organizar os pensamentos que vinham todos ao mesmo tempo. Rosa ficou parada à frente dele, indecisa, como se não soubesse se tinha permissão para falar. Seu Henrique, ela começou, a voz baixa. Eu trabalho naquela casa há 8 anos. Nunca me meti na vida de ninguém. Mas o que eu vi hoje, aquilo não foi a primeira vez. Henrique ergueu o olhar devagar. O que você quer dizer com isso? Rosa respirou fundo, como quem decide atravessar um ponto sem volta. Já ouviu Miguel chorando desse jeito outras vezes. Choros longos, abafados. E a senhora Laura sempre dizia que ele era manhoso, que precisava aprender limites. Ela engoliu seco. E eu já vi marcas. Pequenas, mas vi. Henrique sentiu um arrepio subir pela espinha. Por que você nunca me disse nada? A pergunta saiu dura demais, carregada de algo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Culpa, talvez. Porque eu não tinha prova. Rosa respondeu sem desviar o olhar. E porque toda vez que eu tentava chegar perto, ela me cortava. Dizia que eu estava inventando, que eu queria causar confusão. E eu precisava do emprego. Henrique abaixou a cabeça. Ele entendia. Entendia mais do que gostaria. Laura chegou poucos minutos depois, elegante demais para um hospital. O cabelo perfeitamente arrumado, o vestido claro sem uma dobra fora do lugar. Caminhou até eles com passos rápidos, o rosto desenhado em preocupação ensaiada. Como ele está? Perguntou, tocando o braço de Henrique. Ele se afastou quase sem perceber. Ainda estão examinando. Laura suspirou, sentando ao lado dele. Eu disse que era exagero. A voz era doce, calma. Bebês se machucam. Você sabe disso. Não precisa transformar isso em um escândalo. Henrique não respondeu. Ele observava cada gesto dela com uma atenção nova, desconfortável. A forma como ela cruzava as pernas, como controlava a respiração, como parecia mais preocupada com a situação do que com o bebê em si. A porta do consultório se abriu. Um médico entrou, o semblante sério, profissional demais para boas notícias. Senhor Henrique Montenegro? Ele perguntou. Henrique se levantou imediatamente. Sou eu. Precisamos conversar sobre o seu filho. Laura também se levantou, mas o médico olhou diretamente para Henrique. A senhora pode aguardar um momento? Disse, educado, porém firme. Laura hesitou. O sorriso vacilou por um segundo, quase imperceptível, antes de ela se sentar novamente. Henrique seguiu o médico para dentro da sala. Miguel estava deitado na maca, os olhos fechados, um pequeno curativo improvisado no braço. O médico respirou fundo antes de falar. O ombro do seu filho está deslocado. Henrique sentiu o chão sumir sob os pés. Deslocado? Mas ele é só um bebê. Exatamente. O médico continuou, com cuidado. Esse tipo de lesão em crianças tão pequenas não é comum. Exige força. Não costuma acontecer em quedas simples. As palavras ecoaram na cabeça de Henrique como um aviso tardio.
Ele pensou no corredor. No chão frio. No braço torcido. No grito de Rosa. O senhor sabe me dizer exatamente o que aconteceu? O médico perguntou. Henrique engoliu em seco. Pela primeira vez, a versão de Laura soou frágil, vazia, como algo montado às pressas. Disseram que ele quase caiu da escada, respondeu, inseguro. O médico assentiu lentamente. Vamos precisar investigar melhor. Por protocolo, situações assim exigem atenção especial. Quando Henrique saiu da sala, Laura estava de pé, impaciente. E então? Ela perguntou. Não me deixe no escuro. Ele a encarou. Pela primeira vez desde que se conheceram, não viu nela conforto. Viu distância. O médico disse que não é uma lesão comum, ele respondeu. Disse que precisa de força. O silêncio entre os dois ficou pesado. Você está insinuando alguma coisa? Laura perguntou, a voz agora mais fria. Henrique abriu a boca para negar, para amenizar, para fugir daquilo que crescia dentro dele. Mas as palavras não vieram. No fundo do corredor, Rosa observava em silêncio. E Henrique teve a estranha sensação de que, a partir daquele momento, cada detalhe que ele havia ignorado por meses começava, finalmente, a se alinhar. Nada mais parecia coincidência. Se isso fosse apenas o começo, o que mais ele ainda não tinha visto? Se você está sentindo essa tensão, se algo aí dentro já começou a desconfiar junto com Henrique, curte o vídeo agora e deixa seu comentário. Essa história está longe de terminar. O relógio na parede do hospital parecia ter parado. Cada segundo se esticava, pesado, enquanto Henrique caminhava de um lado para o outro no corredor estreito. Laura estava sentada mais adiante, mexendo no celular com uma calma que não combinava com a situação. Rosa permanecia perto da porta, em silêncio, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo frágil demais. A porta se abriu outra vez. Desta vez não era o médico. Era uma mulher de jaleco claro, olhar atento, postura firme. Ela se apresentou com voz baixa, profissional. Sou a doutora Helena, pediatra responsável pelo plantão. Preciso fazer algumas perguntas. Henrique assentiu imediatamente. Laura também se levantou, pronta para falar, mas a médica levantou a mão com delicadeza. Prefiro conversar primeiro com o pai da criança. Laura congelou por um instante. Depois sorriu, tenso, e sentou novamente. Dentro da sala, a luz era forte demais. Miguel dormia, exausto, o bracinho imobilizado de forma improvisada. Henrique sentiu a garganta apertar. Doutora, ele vai ficar bem? Perguntou, a voz quase falhando. Fisicamente, sim, ela respondeu. Mas o que me preocupa não é apenas essa lesão. Ela abriu um prontuário, folheou algumas páginas, e então ergueu os olhos. O deslocamento do ombro indica tração forte. Um puxão brusco. Não é compatível com uma tentativa de segurar uma queda comum. Henrique sentiu um frio percorrer a espinha. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que há indícios claros de violência, ela completou, sem rodeios. E, por lei, eu preciso agir. O coração de Henrique começou a bater rápido demais. Agir como? Vou precisar acionar a assistente social do hospital. Também preciso avaliar se há outros sinais. A médica fez uma pausa curta. Seu filho apresenta marcas antigas. Pequenos hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Henrique fechou os olhos por um segundo. As imagens se atropelaram na mente. Miguel dormindo demais, choros abafados atrás de portas fechadas, Laura dizendo que ele era manhoso, que precisava aprender limites. Isso significa o quê? Ele perguntou, mesmo já sentindo a resposta. Significa que não foi um episódio isolado. A assistente social chegou pouco depois. Uma mulher de meia idade, olhar cansado, mas atento, daqueles que já viram coisas demais para se surpreender facilmente. Ela pediu para conversar com Henrique e com Rosa separadamente. Laura tentou se aproximar, mas foi gentilmente contida. Precisamos garantir a segurança da criança, disse a assistente, com firmeza. Rosa contou tudo. A voz trêmula, mas decidida. Falou dos choros, das portas fechadas, das vezes em que viu Laura perder a paciência, do dia em que encontrou Miguel com uma marca roxa no braço e ouviu que ele havia se batido no berço. Henrique ouvia do outro lado da sala, cada palavra entrando como um peso novo no peito. Quando chegou a vez dele, Henrique não conseguiu mentir. Contou o que viu no corredor. Contou o que ignorou antes. Contou como confiou. Eu não quis enxergar, ele disse, a voz quebrada. Eu achei que estava exagerando. Achei que era coisa da minha cabeça.
A assistente social anotou tudo com cuidado. Negação é comum, ela respondeu. Mas agora precisamos focar no que vem a seguir. Laura foi chamada para conversar. Henrique observou de longe. Ela entrou na sala com a postura ereta, o queixo levemente levantado. Quando saiu, o rosto estava mais pálido, os lábios finos demais. Isso é um absurdo, ela disse, aproximando-se dele. Estão me tratando como uma criminosa. Você vai permitir isso? Henrique a encarou. Pela primeira vez, não sentiu vontade de apaziguar. Estão protegendo o meu filho, ele respondeu, baixo. Laura riu, sem humor. Você vai acreditar em uma empregada e em médicos alarmistas? Nesse momento, a médica voltou, acompanhada da assistente social. Senhor Henrique, disse a assistente, por segurança, recomendamos que seu filho não retorne para casa com a madrasta até que tudo seja esclarecido. Laura abriu a boca para protestar, mas Henrique levantou a mão. Ele vem comigo, disse. Hoje. Agora. O silêncio que se seguiu foi denso. Laura o encarava como se estivesse vendo um estranho. Você está cometendo um erro, ela sussurrou. Vai se arrepender. Henrique sentiu um arrepio. Não pelas palavras, mas pelo tom. Frio. Controlado. Sem medo. Quando segurou Miguel novamente nos braços, sentiu algo mudar dentro de si. Uma certeza incômoda, pesada, impossível de ignorar. Aquilo não era só sobre um machucado. Era sobre tudo o que vinha sendo escondido. E, pela primeira vez, Henrique teve a sensação de que a verdade, quando terminasse de aparecer, seria muito pior do que ele conseguia imaginar. Você já sentiu aquele momento em que tudo começa a fazer sentido, mas o medo vem junto? Se isso já te aconteceu, comenta aqui. Essa história está entrando em um ponto sem retorno. Henrique não voltou para a mansão naquela noite. Saiu do hospital com Miguel nos braços, o bebê sedado, o braço imobilizado, o rosto ainda marcado pelo choro recente. Rosa seguiu atrás em silêncio. Laura ficou para trás, discutindo com o assistente social no corredor, a voz baixa, controlada, como quem já calculava o próximo passo. Henrique levou o filho para um hotel no centro da cidade. Um lugar neutro, impessoal, longe demais para que Laura parecesse de surpresa. Colocou Miguel na cama grande, cercado de travesseiros, e ficou ali observando o peito do filho subir e descer, como se precisasse confirmar a cada segundo que ele ainda estava vivo, inteiro, protegido. Rosa se aproximou devagar. Seu Henrique, tem mais coisa que eu nunca tive coragem de dizer. Henrique ergueu o olhar. O cansaço nos olhos dela não era daquela noite. Era antigo. Fala. Rosa sentou na beirada da cama, as mãos trêmulas. Ela me ameaçava. Dizia que se eu abrisse a boca, o senhor ia me mandar embora. Que ninguém acreditaria numa empregada contra a esposa de um homem rico. Ela respirou fundo. E tinha algo mais. Um caderno. Henrique sentiu o estômago se revirar. Que caderno? Um caderno pequeno, azul. Eu encontrei uma vez embaixo do colchão do quarto do Miguel, quando fui trocar a roupa de cama. Achei estranho, mas não mexi. Dias depois, sumiu. Henrique ficou em silêncio. Algo dentro dele começou a se alinhar de forma dolorosa. No dia seguinte, a assistente social voltou a procurá-lo. Disse que precisaria avaliar o ambiente familiar e conversar com todos que conviviam com a criança. Pediu que ele não avisasse Laura sobre horários ou procedimentos. Henrique concordou sem hesitar. À tarde, enquanto Miguel dormia, Rosa entrou no quarto com algo nas mãos. Eu encontrei, disse, quase num sussurro. Era o caderno. Henrique pegou com cuidado, como se o objeto pudesse se desfazer. A capa azul estava gasta, as bordas dobradas. Ele abriu na primeira página. A letra não era de adulto. Era irregular, infantil, pressionada demais contra o papel. Hoje ele chorou muito. Ela ficou brava. Disse que criança aprende no silêncio. Henrique sentiu o ar faltar. Virou a página. Ela puxou o braço dele. Eu gritei para ela parar. Ela me empurrou e disse que se eu contasse, eu nunca mais veria meu pai. Mais páginas. Ela disse que bebês mentem. Ela disse que eu sou fraca. Ela disse que se eu falasse, ninguém acreditaria. Henrique fechou o caderno com força. As mãos tremiam. Aquilo não era um desabafo isolado. Era um registro. Um padrão. Um pedido de socorro que ele nunca ouviu. No mesmo instante, o telefone vibrou. Número desconhecido. Henrique, a voz de Laura surgiu do outro lado, calma demais. Precisamos conversar. Não,
Ele respondeu, seco. Você está fazendo uma besteira. Houve uma pausa curta. Esse tipo de acusação destrói reputações. Você sabe disso. Henrique olhou para o caderno em cima da mesa. Você destruiu algo muito maior, ele disse. Você destruiu a segurança do meu filho. Do outro lado da linha, o silêncio durou um segundo a mais do que o normal. Cuidado com o que você está dizendo, Laura respondeu, agora fria. Crianças se machucam. Pessoas inventam histórias. E você sempre foi fácil de confundir. A ligação caiu. Henrique ficou parado, o telefone ainda na mão. Pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Não por ele, mas pelo que Laura era capaz de fazer. Horas depois, 2 agentes bateram à porta do hotel. A assistente social havia acionado a polícia. Queriam ouvir o relato de Henrique e recolher o caderno como prova. Isso muda tudo, disse um dos agentes, folheando as páginas com cuidado. Isso não é acidente. É abuso contínuo. Naquela noite, enquanto Miguel dormia tranquilo pela primeira vez em muito tempo, Henrique sentou no chão do quarto, o caderno no colo, e chorou em silêncio. Chorou pela cegueira, pela confiança mal colocada, por cada sinal ignorado. A máscara tinha caído. E o que havia por baixo era muito pior do que ele imaginava. Você acha que alguém que faz isso para um bebê merece perdão? Escreve nos comentários o que você sente agora. A próxima parte leva essa história para um nível ainda mais tenso. A delegacia estava silenciosa demais para a tempestade que crescia dentro de Henrique. As paredes cinzentas, as cadeiras duras, o cheiro de café velho misturado com papel e metal criavam uma sensação sufocante, como se o ar fosse mais pesado ali dentro. Ele segurava o caderno azul com força, os dedos brancos, como se aquele objeto fosse a única coisa impedindo o mundo de desabar de vez. O detetive Álvaro Costa sentou-se à frente dele, a postura firme, o olhar atento de quem já conhecia esse tipo de história. Senhor Henrique, ele disse, folheando cópias das anotações, isso aqui não é um episódio isolado. É um padrão bem documentado. E mais, nós começamos a investigar o histórico da sua esposa. Henrique ergueu o olhar lentamente. O que vocês encontraram? O detetive abriu uma pasta grossa e espalhou algumas fotos sobre a mesa. Laura parecia nelas mais jovem, sorridente, ao lado de homens diferentes. Em outra imagem, um deles estava em uma cama de hospital. Laura já foi casada 2 vezes antes, Álvaro continuou. O primeiro marido morreu em circunstâncias pouco claras. O segundo sofreu um acidente doméstico. Ambos deixaram heranças significativas. O estômago de Henrique revirou. Vocês estão dizendo que há indícios de comportamento predatório, o detetive completou. E que seu filho pode não ter sido o primeiro vulnerável na vida dela. Antes que Henrique pudesse responder, o telefone vibrou. Número bloqueado. O coração dele disparou. Atendeu. Achou que eu não ia ligar? A voz de Laura surgiu, fria, quase divertida. Henrique sentiu o sangue gelar. Fique longe de nós, ele respondeu. Laura riu baixo. Você sempre foi ingênuo. Sempre ocupado demais para perceber o óbvio. A voz dela ficou mais baixa. Eu avisei que isso ia acabar mal. Acabou para você, Henrique disse, tentando manter a firmeza. A polícia sabe de tudo. Houve uma pausa. Longa demais. Sabe o que é mais engraçado? Laura disse. Você só acordou porque alguém gritou. Se não fosse aquela empregada, seu filho talvez já estivesse em silêncio para sempre. A ligação caiu. Henrique ficou imóvel, o telefone ainda no ouvido. O detetive observava em silêncio. Isso foi uma ameaça, Álvaro disse. Vamos agir rápido. Naquela mesma noite, a polícia foi até a mansão. Laura não estava lá. Gavetas reviradas, malas abertas, documentos espalhados. No banheiro, encontraram frascos de remédios sedativos escondidos atrás de produtos de higiene. Pequenas anotações com dosagens escritas à mão. Peso. Horários. Frequência. Ela estava drogando o bebê, disse o detetive, a voz tensa. Pequenas doses para manter ele quieto. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Ela ia matar meu filho, ele sussurrou. Provavelmente, respondeu o detetive. E estava planejando fugir. Horas depois, veio a confirmação. Laura havia sido localizada no aeroporto, tentando embarcar com documentos falsos e uma quantia alta em dinheiro. Foi detida antes de passar pela imigração. Henrique chegou à delegacia no momento em que ela era trazida algemada. Pela primeira vez, Laura não estava elegante. O cabelo preso às pressas, o rosto sem maquiagem,
mas os olhos ainda eram frios. Ela o encarou ao passar. Você pensa que venceu? Ela disse, baixa, venenosa. Isso ainda não acabou. Henrique sentiu medo. Medo real. Não por ele, mas pelo futuro. Pelo que ainda poderia vir. Quando chegou ao hotel naquela madrugada, Miguel dormia profundamente. Rosa estava sentada na poltrona, exausta, mas vigilante. Henrique sentou ao lado do berço improvisado e ficou ali, observando o filho, sabendo que a linha entre o que quase aconteceu e o que foi evitado era fina demais. Tudo tinha chegado ao limite. Nada seria como antes. Se você chegou até aqui, não sai agora. Curte o vídeo e se inscreve, porque o desfecho final dessa história vai mexer com tudo que você sentiu até agora. O silêncio do tribunal era diferente de qualquer outro que Henrique já tinha vivido. Não era o silêncio confortável de uma casa à noite, nem o silêncio pesado de um hospital. Era um silêncio de espera, carregado de julgamentos, de destinos sendo decididos sem possibilidade de retorno. Ele estava sentado na primeira fileira, Miguel dormindo em seu colo, o braço ainda imobilizado, a respiração calma. Cada inspiração do filho era uma confirmação de que ele ainda estava ali. Vivo. Laura entrou algemada minutos depois. Não havia mais elegância, nem encenação. O rosto estava pálido, os olhos fundos, mas ainda havia algo ali. Um resto de desafio. Ela passou por Henrique sem desviar o olhar. Não pediu desculpas. Não demonstrou arrependimento. Apenas sentou. As provas foram apresentadas uma a uma. O laudo médico detalhando a lesão incompatível com o acidente. Os registros de sedativos encontrados na casa. As anotações com dosagens baseadas no peso de Miguel. O caderno azul, lido em voz alta, página por página, cada frase infantil ecoando pelo tribunal como um soco no estômago de quem ouvia. Alguns desviaram o olhar. Outros choraram. Laura permaneceu imóvel. Quando chegou a hora do depoimento final, ela sorriu. Eu fiz o que era necessário, disse, sem emoção. Crianças são obstáculos. Barulho. Fraqueza. Ele nunca teve tempo para elas. Eu só acelerei o inevitável. Henrique sentiu o corpo inteiro tremer, mas não se levantou. Não gritou. Não discutiu. Ele já tinha entendido. O verdadeiro monstro não se revela em explosões de raiva, mas na ausência total de culpa. A sentença veio horas depois. Condenação por abuso infantil, tentativa de homicídio e fraude. Pena longa. Tempo suficiente para que Laura não voltasse a fazer mal a ninguém. Quando foi levada, ela ainda olhou para Henrique uma última vez, como se quisesse gravar aquele momento. Ele não devolveu o olhar. Pela primeira vez, ela não tinha mais poder algum. As semanas seguintes foram estranhas. Não houve alívio imediato. Não houve sensação de vitória. Apenas um cansaço profundo, antigo. Henrique vendeu a mansão. Não conseguiu mais entrar naquele lugar sem ouvir o choro ecoando pelos corredores. Mudou-se para uma casa menor, simples, com janelas grandes e sem escadas. Um lugar onde o chão não parecia uma ameaça. Miguel começou a se recuperar. Voltou a sorrir, a balbuciar sons desconexos, a dormir sem sedativos escondidos em mamadeiras. Mas ainda acordava chorando às vezes, assustado com algo que não sabia nomear. Henrique o embalava até o amanhecer, repetindo baixinho que ele estava seguro agora. A empregada, Rosa, continuou com eles. Não como funcionária, mas como parte da casa. Parte da história. A mulher que gritou quando todos se calaram. Henrique mudou também. Cancelou viagens. Recusou reuniões. Passou a estar presente. De verdade. Aprendeu que dinheiro nenhum compensa o preço de não ver, não ouvir, não acreditar. Meses depois, ele levou Miguel ao parque pela primeira vez. O sol batia forte, crianças corriam, risos preenchiam o ar. Miguel bateu palmas ao ver os outros brincando. Henrique sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, mas de algo próximo da gratidão. Eles tinham chegado ali. Apesar de tudo. Mas a verdade é que nem toda ferida desaparece. Algumas apenas cicatrizam. Outras ensinam. Henrique nunca mais ignorou um choro estranho. Nunca mais tratou o medo de uma criança como exagero. Nunca mais confundiu silêncio com tranquilidade. Porque aprendeu da forma mais dura possível que o mal não começa gritando. Ele começa quando ninguém presta atenção. Se essa história te marcou, se algo dentro de você ficou inquieto, escreve aqui nos comentários o que mais te tocou. De onde você está nos assistindo? A gente lê tudo. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.
Cada uma delas existe para lembrar que presença salva, que atenção protege, que um grito ouvido no momento certo pode mudar tudo. E se você conhece alguém que pode estar vivendo algo parecido, não ignore. Fale. Denuncie. Acredite. Porque nenhuma criança deveria sofrer em silêncio. Nenhum ser humano merece ser invisível. Obrigado por ficar até aqui. Assiste o próximo vídeo. Ele continua explorando o lado mais profundo da coragem humana. E lembra sempre, quando alguém grita por ajuda, mesmo sem palavras, a pior escolha é fingir que não ouviu.